episódio já começou? Já começou? Uhum. O que será, hein, gente, que vai acontecer? Estranho, hein? Episódiozinho estranho, hein? Esquisito. Pois é, não vamos nem dar oi aqui, porque vocês já sabem quem tá falando. Mas a gente precisa conversar um assunto sério com vocês. É sério sim, é importante. Eu não consigo, eu não sei como falar, na verdade. Pois é, não, vamos lá, beleza. Vamos tentar ir, né? A gente tem parado para analisar o cafezinho, o podcast, toda a sua trajetória e tudo mais. No início, a gente queria fazer uma coisa, como vocês sabem, né? Para quem acompanha a gente, para quem acompanha já desde o primeiro episódio e tal, para quem conheceu agora, mas já maratonou e tudo mais, é indiferente. Mas essas pessoas já sabem que a gente mudou muito. A gente foi se adaptando de acordo com as necessidades do público, com as nossas necessidades. A gente foi mudando as coisas e a gente acha que foi evoluindo, né? Inclusive. É um ponto importante. Eu acho que sim, eu acho que a gente foi aprendendo junto com vocês. O importante é que a gente foi dando a cara a tapa, assim. A gente não esperou a gente ter uma coisa concreta pra começar. E aí a gente vai mudando junto com vocês e continuando. Eu acho que a gente não desistiu nesses 2 anos. Sim, só que a gente criou o cafezinho num momento de pandemia, né? Não existia, pelo menos pra gente que acredita na ciência, não existia pra gente a possibilidade da gente sair e viver uma vida normal no meio de um momento tão absurdo e tão terrível que foi o início, o meio e aí agora estamos chegando no fim da pandemia, se tudo der certo, se a ciência, né, continuar nos protegendo. Então, assim, o podcast, ele surgiu no meio da pandemia, então a gente só tinha isso pra fazer da vida. E a gente não tinha tanta resposta. As respostas que a gente tinha do público era o que a gente recebia no Instagram, no WhatsApp, no e-mail e tudo mais. Sempre respostas muito positivas, algumas críticas boas, críticas negativas, porém boas pra gente, porque a gente mudou algumas coisas baseadas nessas críticas. E algumas críticas também que não faziam o menor sentido, tá, gente? Desculpa. A gente vai filtrando. A gente tem que filtrar também, não dá pra dizer amém pra todas as críticas, né? Mas, agora a vida tá mudando, a vida tá voltando, né? E a gente percebeu que o podcast, ele foi pra um caminho muito legal, muito massa, mas que não era a gente. O podcast, atualmente, não representa muito o que a gente é. A gente é engraçada? Sim. A gente faz piada? Sim. Tudo que tem no podcast é verdade, nada é fake. A gente só omitiu uma parte durante a pandemia, porque a gente queria, igual a Marcela falou, trazer uma coisa leve, assim, que fosse uma quebra, a pausa, um intervalo de tanta notícia ruim. A gente focou na parte engraçada da coisa, das vidas e tal, e a gente deixou de ladinho a nossa parte crítica, a nossa parte séria, né? A gente até fez alguns episódios, né, no começo e tal, mas a gente não queria aquilo. A gente fez umas coisas mais sérias, né, tentando ir para um abordar caminho mais sério, alguns assuntos, mas a gente viu que não era o momento ainda, não era o que sentido. a gente queria. A gente queria mesmo isso daí, ser leve, né? E agora, a vida voltando, as coisas voltando a acontecer, as coisas voltando ao normal, se é que a gente pode chamar de normal, né? Mas as coisas voltando, a gente sente a necessidade de trazer um pouco mais de seriedade pra cá, trazer um pouco mais a nossa personalidade para o cafezinho, sabe? A nossa personalidade de forma integral, não só a parte engraçada, mas a parte braba também, a parte chata, a parte crítica da coisa. A parte que fala a sua opinião. Igual a gente é na vida real. Se a gente não concorda com alguma coisa, a gente vai lá e se expõe. Eu vejo que eu sou assim na minha faculdade, por exemplo. No momento que eu tô na faculdade, se eu não concordo com uma coisa, eu tô sempre dando a cara a tapa. E às vezes até pelos outros, porque os outros não abrem o microfone, né, no caso da pandemia, pra se posicionar. E eu vou lá, me posiciono, queimo a minha cara, entendeu? Porque eu tô indo contra uma coisa. E depois o pessoal vem, nossa, eu concordo muito com o que você falou e tal. Então eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que dou a cara a tapa, porque eu falo quando eu não concordo com alguma coisa, eu sou isso. E aqui no podcast a gente quer fazer isso também, a gente vai se permitir ser cancelada. Exatamente.
Então, será que o cafezinho vai ser cancelado? Desculpa o clickbait aí, tá, gente? Ah, né? gente, eu amo. Eu descobri Mas- que eu amo clickbait. Pois é, a gente gosta de clickbait, sim. Pode ser que o cafezinho seja cancelado futuramente. Por quê? Enquanto é tudo maravilhoso, tudo engraçado, tudo bonitinho, dificilmente a gente vai ser cancelado. Mas quando a gente começa a criticar, a questionar, a botar a nossa cara mesmo, assim, emitir nossa opinião, esperando também representar algumas outras pessoas com essa opinião. Se a gente não representar ninguém, tudo bem, a gente tá representando a gente, a nossa opinião. Isso é muito importante, mas isso vai gerar um conflito. A gente vai começar, a gente sabe disso. Em algum momento a gente vai começar a ter problemas. Pessoas. A gente já teve hater falando só piada. A gente já teve hater questionando. Aí o hater. O hater falou, porque vocês não se aprofundam em nada, né? Alguma coisa assim que ele falou. Então agora a gente vai se aprofundar. Outros tipos Cavaleiro de do hater. Zodíaco 2020. Não lembro qual que era o e-mail do maluco. Ai, ai. Vamos ter outros tipos de haters. Então, assim, uma coisa importante aconteceu um tempo atrás, durante mesmo esse período de isolamento e tal, já caminhando pro fim, né, também. A gente pegou um job, eu e a Laura, a gente conseguiu pegar um job juntas. A gente não pode falar o que mas assim, foi um trampo grande, assim. Foram 80 pessoas por dia, assim, e tal. E teve um grande problema, um grande desrespeito com os atores e as atrizes, com os artistas que estavam ali trabalhando, né? Foi um absurdo, sabe? A gente passou 15 horas sendo desrespeitado, humilhado e tudo de ruim, assim, sabe? Sendo que a gente tá ali só pra fazer o nosso trabalho. E assim, muitas pessoas... A gente foi privada do básico. A gente foi privada do básico, tipo álcool gel, papel higiênico, Sabonete no banheiro. sabonete no banheiro, Água. comida atrasada e tal, enfim, essas coisas que a gente exige, que a gente tem um sindicato porque a gente precisa lutar por essas coisas, sabe? E não é um absurdo, não tô exigindo, sei lá, que uma Ferrari venha me buscar e tal. Não, eu tô exigindo que eu tenha papel higiênico pra limpar a minha pepeca, entendeu? Então é isso, assim. E assim, a gente entende que a situação do trabalhador, artista, trabalhador, ele tem medo, porque assim, é muito, muito, muito fácil você se queimar num ambiente de trabalho, num dia de job, assim. Se você questiona muito, se você reclama muito, você se queima. Então, na cartilha nossa, assim, meio que já vem embutido: não reclame, não fale, diga amém para tudo. Faça a egípcia. Faça a egípcia, faça pêssega, que senão você não vai ser mais chamado para trabalhar. E eu nunca fui de abaixar a cabeça nesse quesito, sabe? Aí eu acho, inclusive, que em algum momento eu vou ter algum problema, né? Eu acho que esse é o único ponto em que a gente é parecida. Porque a gente é oposta, eu e a Marcela, no caso, né? A gente é oposta em tantas coisas, em tantos quesitos, que no fundo a gente se completa, mas esse em específico é comum. É comum. A gente se posiciona. A gente se posiciona. E aí, ali, pô, no meio de um monte de artistas, assim, que a gente já conhece, outros que a gente tava conhecendo agora. E daí eu dei a cara, eu liguei o foda-se. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso aqui. E aí eu surtei no meio do bagulho, depois de 15 horas de trabalho, eu fiz um barraco. Fiz um barraco bonito, assim, mas eu não fiz barraco com quem não tem culpa. Eu chamei a coordenadora do bagulho, entendeu? E cara a cara com ela, eu falei o que eu tinha pra falar. Não faltou com respeito, porém disse o que tinha que ser dito. Não mandei tomar no cu que era vontade, mas disse o que tinha que ser dito, bicho. Disse que, caralho, que organização de merda. Entendeu? Eu falei. Porque chega uma hora que a gente tem que dar a cara, saca? A gente precisa dar a cara. Se a gente tiver errado, a gente que arque com as consequências depois, entendeu? Se eu tivesse dado a cara estando errada, certamente eu não teria recebido tantas mensagens como eu recebi depois, agradecendo o posicionamento. Porque o dia seguinte foi maravilhoso. Exatamente. Que isso foi um surto do primeiro dia. O dia seguinte foi impecável, deu tudo certo, comida na hora, comida quente, água pra todos em todo momento, álcool papel gel. higiênico, você podia fazer xixi, você podia fazer cocô durante 15 horas de trabalho. Aliás, respeitaram o horário de trabalho, entendeu? Respeitaram, então, a carga não passou horária. 15 horas, né? Exato. Então, assim,
às vezes precisa dar a cara. E a gente tava sentindo falta disso, porque isso como a Laura disse, isso é uma característica que tanto eu quanto ela tem. Então a gente precisa dessa característica aqui no podcast. A gente sente falta desse posicionamento nosso, a gente sente falta de abordar alguns assuntos mais sérios também. Além, lógico, a gente vai continuar com e-mail? Vai. A gente vai continuar contando história engraçada? Vai. A gente vai continuar com Fala Mana. A gente tem planos para outros quadros também. A gente vai continuar com Marcela Reclama no YouTube. Tá tudo ótimo. Tudo vai continuar do jeito que tá. Só que a gente vai inserir um pouco mais das nossas opiniões a respeito de alguns assuntos que pode ir de política até BBB. Não tem regra. A gente continua sem regra. Sabe? Não é a gente não tá limitando a um assunto específico, a um tema, a um nicho, a um público. Não. O público continua sendo mais diverso possível, porque é muito massa ver como a gente tem uma variedade, assim, o que dificulta pra gente na hora de criar um conteúdo que a gente fica, meu Deus, pra onde é que a gente atira? Mas a gente está descobrindo isso no momento, a gente tem um público abrangente, mas a gente está falando com um tipo de pessoa, ou seja, tem assuntos em que a gente traz, tem opiniões que entram em comum com essa diversidade de pessoas que estão ouvindo a gente. Mas com a gente se posicionando, a gente vai nichando. Pra quem concorda, pra quem discorda, e aí nos mande e-mail também falando que a gente errou. Exatamente, claro, a gente vai abordar provavelmente alguns assuntos polêmicos, mamilos, brincadeira. Viu, gente? Algumas coisas não mudam. Minhas piadas, por exemplo. Não vai ser sério também. A gente vai colocar a nossa opinião, mas vai ter uma piada ruim da Marcela. Vai ter uma piada ruim minha. Só que a gente precisa também que vocês interajam com a gente, mandem e-mail. Ou manda lá no Insta mesmo, falando, gente, vocês falaram merda, entendeu? Não é isso. Só pra dizer isso pra vocês, esse episódio é mais pra dizer que a gente... vai entrar num novo lugar aí, tanto lá no Instagram também, a gente vai mudar a nossa paleta de cores, porque eu acho que essas cores que a gente tem atualmente não transmitem o que a gente quer passar. A gente vai mudar a nossa logo também. Agora uma profissional vai fazer, tá, gente? Porque a gente tinha feito nós mesmas, então a gente vai pedir um pouco de paciência pra vocês. Sim. Porque a gente vai entrar numa fase de teste, por exemplo... Esses momentos em que a gente vai colocar a nossa opinião, a gente não sabe se isso vai virar um quadro, a gente não sabe se os e-mails com as histórias de vocês entram no meio disso. Então a gente vai testar, a gente não vai definir nada por enquanto, a gente vai testar, igual a gente fez o podcast inteiro, a gente vai testando as coisas, depois ver o que se acostuma, a gente quer ouvir também, como a Marcela falou, a opinião de vocês, a gente vai perguntar isso lá no Instagram, se vocês estão curtindo o formato, se a gente faz de uma forma diferente. Então paciência, porque a gente vai ir revolucionando as coisas por aqui devagarinho e entendendo também onde que isso vai se posicionar, né? Se posicionar, se encaixar. Obrigada. Mas uma notícia boa, assim, pra quem gosta do cafezinho é que a gente definiu o cafezinho como a nossa prioridade na vida. Então, assim, somos atrizes? Somos atrizes. E a gente tem isso, né, na nossa vida, lógico, como prioridade também, mas o cafezinho é aquilo que agora a gente acorda e dorme respirando o cafezinho. Pode ter certeza que cada story que você vê, lá por mais bobo que seja, ele foi pensado, ele foi conversado entre as... Às vezes não, às vezes a gente solta um ou outro ali sem falar com a outra, mas a gente sempre tá pensando no cafezinho, pensando em vocês, pensando em levar um conteúdo, por mais bobo que ele seja, mas com o intuito de, sei lá, levar alguma coisa massa pra vocês, alguma coisa legal, alguma coisa ou pra se pensar, ou só pra dar risada, ou só pra ver como nossa vida, às vezes a gente faz umas merda, entendeu? Então assim, agora a gente viu que o cafezinho é de fato o número 1 na nossa vida. E pra manter isso, o que a gente precisa, Laura? De interação, de troca com vocês. A gente tá aqui se expondo, botando a cara a tapa e a gente vai levar também mais conteúdo lá pro Instagram pra gente gerar essa conexão, porque aqui a gente não tem uma conexão igual rola nos stories do Instagram, por exemplo. Então a gente vai pedir mais por essa troca, no sentido de colocar mais conteúdo em que role essa interação com vocês. Então a gente vai pedir pra você que ouviu até aqui, meu amor,
isso que a gente tá falando, que siga lá no Instagram, porque vai ser um ponto muito importante pra gente, a gente focar um pouco no Instagram, porque no podcast a gente já entendeu como faz, a gente já adaptou pra nossa rotina, a gente vai agora adaptar essa mudança que a gente tá sugerindo, mas agora o foco também é lá no Instagram com a interação de vocês, que vai ser fundamental pra gente. É só assim que a gente vai entender pra onde vai e só assim que a gente vai ter resposta dos testes que a gente vai fazer no podcast, né? Então, pra você que achou estranho, fica aqui o nosso tchau. Eu sou a Marcela Gomes. E eu sou a Laura Fontes. E esse é o novo podcast Cafezinho de Artista pra você. Até semana que vem. Tchau! Tchau!